hoje nesse vídeo eu vou compartilhar contigo como que tu faz para fazer um gramadinho no teu aquário. Tu colocar plantas que formam um carpete ali no substrato do teu aquário, na parte de baixo, né? E que sejam plantas de baixa exigência, ou seja, plantas que são fáceis de manter, que tu não precisa utilizar um CO2 externo, um substrato super especial, nem tipo de luminária assim extravagante, né, acima do normal aí que tu encontra no mercado. Claro, logicamente que esse aquário que eu estou utilizando aqui para exemplo, eu não estou utilizando, né, nessa montagem aqui o carpete, não estou utilizando plantas de carpete. Aqui nesse canto eu tenho o Vallisneria nana, então não tem nada a ver com planta carpete. Eu vou compartilhar contigo duas plantas que normalmente eu utilizo, né, nas montagens, se eu quero fechar o substrato, né, com um carpetinho, e vou te mostrar montagens anteriores que eu utilizei essas duas plantas. Quais plantas que eu estou falando? Eu estou falando especificamente da Sagittaria subulata, tá aí imagens dela, e também da Echinodorus tenellus, que para mim, na minha opinião, são uma das melhores plantas se tu quer fazer um gramadinho no teu aquário, sem precisar utilizar CO2 e deixar bem fechadinho ali na parte do fundo. A diferença de uma para outra, basicamente, é estrutural, vamos dizer assim. A Sagittaria subulata ela tem folhas mais largas, ela fica um pouco mais compacta, e a Echinodorus tenellus ela tem folhas mais finas e compridas. Porém, eu já tive montagens que eu utilizei as duas juntas, é o caso desse cubinho aí. Então eu estou utilizando o mesclado, né, ela vai crescendo ali na parte do substrato, eu estou usando as duas e simplesmente elas se fundem, vamos dizer assim. Então são plantas que elas se propagam por estolhos. O que é o estolho? Tu tem uma muda aqui, aí sai uma haste por baixo, né, de uma das plantas, de uma das mudas, né, e nasce uma outra muda aqui. Então ficam todas conectadas por essas hastes. Para te ter uma ideia, nessa imagem aí, ó, esse aquário, eu coloquei 2 ou 3 mudinhas de Sagittaria subulata, nesse especificamente tinha só subulata, e em alguns meses já estava com o aquário totalmente fechado, né? Então, se tu vai colocar mais do que 2 mudas, né, que eu acredito que é o caso, tu vai fazer com que o teu substrato fique totalmente fechado em pouco tempo. Então tem alguns pontos que eu separei que tu precisa verificar, tu precisa, na verdade, construir no teu aquário para que essas plantas elas se desenvolvam bem. Então começando pelo substrato, principalmente a altura, tá? A sugestão que eu te dou é que tu não coloque um substrato com altura menor do que 3 dedos. Logicamente, se tu vai fazer uma composição do teu aquário, tu pode colocar uma parte da frente mais baixa, como é o caso desse aquário aqui, e na parte do fundo tu pode colocar o teu substrato um pouco mais alto. Então é interessante não colocar menos de 3 dedos, porque são plantas que elas precisam de um bom enraizamento. Então se tu tiver um substrato ali muito fino, né, 1 centímetro, exemplo, o enraizamento dessas plantas podem ficar comprometidos. Então possivelmente tu não vai conseguir fazer essa planta vingar. Essa questão da altura. O tipo de substrato, sinceramente, cara, dá para usar praticamente qualquer tipo de substrato, mas tem alguns detalhes. Voltando novamente para aquele mesmo aquário. Esse aquário aí que eu tenho só Sagittaria subulata, que eu tinha na época, né? Eu estava utilizando apenas areia de construção. Realmente areia de construção. Eu fui lá numa ferragem, comprei lá alguns quilos de areia para reboco, né? Reboco de parede mesmo. Claro, lavei tudo certinho, mas o aquário, a composição dele na parte ali do substrato é apenas areia. E por que a Sagittaria pegou tão bem nesse substrato? Logicamente, quando está usando areia de construção, não tem muita nutriente, na verdade, disponível ali na parte do substrato, tá? Porque areia é areia, né? Porém, esse aquário, como ele estava montado há muito tempo, eu tinha uma quantidade de peixe interessante, os sedimentos desses peixes, né, ali as fezes, né, resto de comida,
foram depositando ali na parte do substrato, formou como se fosse um adubo, e posteriormente eu coloquei a Sagitária subulata e ela pegou bem, porque eu já tinha uma quantidade de resíduos formados ali no substrato que fez como se fosse se formou naturalmente como se fosse um substrato fértil. Então, nesse caso desse aquário, é um detalhe bem interessante, porque se possivelmente eu tivesse colocado a Sagitária subulata, literalmente ali na areia nova, né, de construção, provavelmente ela não ia vingar muito bem. Então, cara, esse é um detalhe interessante se tu vai usar um substrato muito simples. Tu vai talvez ter mais sucesso se ele tiver já sedimentos antigos, que é uma informação muito complicada de se passar, porque daí muita gente pensa, então eu não vou mais fazer TPA, eu já não vou limpar meu aquário, e daí pode ser que essa informação venha a desestabilizar teu aquário. Então é assim, se tu já tem um aquário mais antigo, né, mais tempo montado, talvez seja uma boa a utilização da Sagitária subulata em um substrato mais simples. Se for um aquário novo, ele colocou areia nova, talvez isso não vai ter sucesso. Outro tipo de substrato, na verdade eu fiz um blend de substrato que foi muito bem, que é esse aquário cubinho, onde eu estou usando as duas juntos, né? A Sagitária subulata e a Echinodorus tenellus. Qual que é a composição do substrato aí, nesse cubinho? Lá na base eu tenho um substrato que é um substrato fértil à base de terra comum. Ele é uma terra comum, só que ele está tratado. Tá? Eu comprei na época de um vendedor, na verdade, que fabricava por conta, né? Então é um substrato que ele não é, por exemplo, a terra pegada diretamente, mas é um processo de tratamento que eu não vou saber te falar agora qual foi o processo caseiro que foi feito na época, mas é basicamente terra. Em cima desse substrato, que eu vou falar aqui que é terra, né, é igual aqui eu uso terra nesse aquário atual, né? Então, pode-se dizer que é terra. Em cima da terra eu coloquei areia de duna. Para que areia de duna? A areia de duna vai formar como se fosse um negócio, um substrato para vedar a terra. Porque se tu tem um substrato à base de terra ali, né, ou substrato fértil que não pode pegar, pode ter contato com a coluna d'água, o que acontece quando a água do aquário tem contato com a terra ali, com um substrato muito fértil, assim, que não é industrializado? Com o contato direto na terra e a luz do teu aquário, tu vai fazer com que tenha um boom de algas. Vai ter muito nutriente ali na coluna d'água, tu tem luz, o que sobra? Sobra tudo, sobra todo o ambiente perfeito para crescimento de algas. Então, a areia de duna, como ela é bem fininha, ela vai formar uma vedação ali na parte da terra para entrar então a terceira camada, que nesse caso aí eu coloquei basalto, uma granulometria 1 ou 2, aí agora eu não vou lembrar qual granulometria eu coloquei na época. Então, esses três substratos, esse blend, né, essas três camadas, cara, fez com que o aquário tivesse muito sucesso na questão das plantas carpete. Então, elas fecharam muito bem fechadinha. Nesse caso, eu nem podava, porque eu realmente gosto de aquário em estilo matagal. Então, em alguns meses ali, nesse aquário, acho que foi uns 3 meses, eu tinha um substrato bem fechadinho, gramadinho, bem fechadinho no aquário. Isso questão, então, de substrato. Aí, cara, tem uma questão interessante. Quando tu vai colocar plantas carpete, tu quer formar um carpetinho ali no teu aquário. É a questão da altura do teu aquário. Não é qualquer altura de aquário que tu vai ter sucesso. Por quê? Quanto mais alto o aquário, menor a incidência de luz da tua iluminação. Tu perde muito a capacidade de iluminação na parte do fundo aqui do aquário. Então, aquários até 60 centímetros de altura é o ideal. Passou disso, tu já começa a ter um problema ali
de captação de luz dessas plantas que ficam na parte de baixo. Esse especificamente tem 40 centímetros de altura. Deixa eu ver lá no primeiro aquário que eu coloquei carpete, se não me engano, tinha 35 de altura. E o cubinho, um cubinho de 20 centímetros, imagina. Então, a incidência de luz é muito boa. E a questão também da iluminação e altura muda totalmente como essas plantas vão se desenvolver. Se tu tem uma iluminação potente, né, tu tem uma incidência de luz alta e um período interessante, por exemplo, 8 horas de fotoperíodo, tu vai fazer com que essas plantas, tanto a Equinodorus, tanto a Sagitária, elas fiquem mais baixinhas, né, elas não vão crescer muito, as folhas não vão ficar subindo tanto para buscar luz lá da luminária, porque está escassa, então elas vão ficar mais baixinhas e densas, elas vão ficar mais compactas. E é isso que a gente quer quando a gente quer montar um gramadinho, né? A gente quer que as plantas fiquem densas, né, bem fechadinhas e compactas. E para fazer isso, tu vai precisar de uma intensidade de luz superior. Só que tu não precisa se prender nesse negócio de luz. Ah, quantos lumens, quantos watts? Qual que é a dica que eu te dou? Por exemplo, essa luminária aqui, uma luminária da Soma S500, que eu estou utilizando. A questão não é assim, vou me prender a 18 watts, 20 watts. Se não me engano, ela é 18 watts. Mas cuida o fotoperíodo. Começa, por exemplo, depois que tu fez o plantio das tuas plantas, observa no dia a dia como é o desenvolvimento e começa com 5 horinhas. Se tu vê que está demorando, não está desenvolvendo muito bem, dia a dia tu vai aumentando. Coloca 5 horas e 15 minutos, no outro dia 5 horas e 30 minutos, vai aumentando com o tempo, com bastante calma, e esse fotoperíodo que tu vai aumentando com o tempo vai compensar talvez a falta de luminosidade que tu tem no teu aquário. Então tu consegue na verdade modular a luz do teu aquário apenas pelo fotoperíodo. Se tu já tem, por exemplo, uma luminária especial para aquário, né, por exemplo, não uma luminária assim, top de linha, por exemplo, uma luminária Xing Ling, mas ela é especial para aquário. Agora, tu pode não querer comprar uma luminária específica para aquário, tu pode querer fazer uma luminária em casa. Aí o que tu faz? Vai lá, pesquisa quantos watts tem essa luminária aí para esse tipo de aquário, aqui é até 60 centímetros, se não me engano, vê quantos watts tem, e aí tu faz uma construção de luminária aí, por exemplo, com uma lâmpada LED, essas bulbo normal de casa mesmo, numa potência semelhante, porque hoje os LEDs, por mais que diferentes tipos de LEDs têm diferentes tipos de consumo, são muito próximos, na verdade, a entrega de luz comparado com a potência, então tu não precisa ficar muito bitolado nessa questão. Então, quanto maior a intensidade de luz e tempo de exposição nas plantas carpete, no caso essas duas aí, que é a Sagitária e a Ternelas, tu vai fazer com que elas fiquem mais compactas e mais baixinhas. Isso que vai dar aquela sensação de carpete, né, gramadinho no aquário. Um detalhe que eu vejo que muita gente não tem sucesso com essas duas plantas é o plantio em si. Por que acontece? Na hora do plantio, se tu enterrar as folhas junto, no momento que tu está lá no substrato, colocar as folhas junto, possivelmente tu vai fazer com que essas plantas definhem. Ela começa, na verdade, a desmanchar. Então, o que tu faz? O correto é tu pegar, normalmente ela vai estar com uma raiz um pouco mais comprida, assim, né? Tu vai cortar um pouquinho da raiz e tu só vai colocar a raiz no substrato. Tu não vai encostar as folhas no substrato lá, a base, quando começa a formar a folha ali, né? Porque ela apodrece. Então coloca ali as raízes, né? Fechou, plantou ali em um cantinho. Não sei também que peixe tu tem, né? Tem que cuidar que dependendo do peixe que tu tem no teu aquário, é possível que coma. Pequenos tetras normalmente vai muito bem, né? Camarões, lebis também eu já coloquei. Ali tu viu no vídeo platis, né? Vão muito bem. Colocou só a raiz, começa ali o fotoperíodo e tu vai ver que, cara, em uma semana tu já vê essa planta se desenvolvendo. Tu vai ver ela enraizando e o estolho já crescendo para formar uma nova planta. Então esse detalhezinho de não enterrar as folhas
faz total diferença quando tu vai plantar ou a Sagitária subulata ou a Echinodorus tenelos. A questão do CO2, cara, toda planta precisa de CO2, logicamente, é a mesma coisa que a maior parte dos seres vivos aqui, que estão pelo menos fora da água, né, precisam de oxigênio. Então, cara, basicamente elas vão utilizar o CO2 que é formado no próprio ambiente do teu aquário, porque está formando CO2 aqui, não só na movimentação aqui na superfície, porque eu tenho CO2 aqui no ar, no ambiente, aqui no local onde está esse aquário, mas também na respiração dos peixes e também nos processos metabólicos, né, realmente o corpo em si do aquário. Normalmente é formado, a gente pode dizer que são a metabolização das bactérias. Isso vai formar CO2 natural. Então, quando eu tenho uma quantidade de peixe, eu tenho bactérias no meu aquário, está se formando CO2. O que eu posso fazer para manter esse CO2 aqui dentro mais tempo e as minhas plantas conseguirem captar mais CO2? Tu pode modular, tu pode controlar a movimentação da superfície da água do teu aquário. Quanto mais movimentação na superfície, mais oxigênio tu tem e menos CO2. Tu vai dispersar esse CO2 para a atmosfera de volta. Então, na parte do dia, quando tu tem incidência de luz, o teu fotoperíodo ali está ativo, onde as plantas estão fazendo a fotossíntese, o que tu faz? Tu vai diminuir o fluxo ou a movimentação na superfície da água do teu aquário. Tu vai diminuir essa oxigenação artificial, né, que está pegando aqui do ambiente, e tu vai deixar com que o CO2 aumente naturalmente aqui dentro do teu aquário, aí as plantas vão pegar esse CO2 e elas que vão produzir o oxigênio dentro do teu aquário. Não vai ser movimentação, não vai ser teu filtro. Então parece um movimento assim, um comportamento não, uma escolha idiota de fazer isso, apenas mudar a movimentação, mas isso dá total diferença no resultado final. Diminui movimentação durante o dia, quando tu tem luz, para manter o CO2 ali dentro. Durante a noite tu aumenta novamente, ou tu coloca, se for, por exemplo, um HBL 802, tu coloca novamente para cima ou para baixo, conforme a necessidade. Durante a noite, por exemplo, como as plantas elas vão consumir oxigênio, tu aumenta aqui a movimentação, coloca o bico de pato para cima, e aumenta o oxigênio, também vai estar ajudando não só as plantas, né, mas ajudando o sistema como um todo. Se tu observar tudo que eu estou falando aqui, meio que se encaixa, porque na verdade no aquário tudo é um ecossistema realmente, né? Tu não tem como mexer em algo e não influenciar em outro. E isso é uma coisa que eu ensino com muito mais ênfase e de forma muito completa num passo a passo em vídeo lá no Aquarismo Descomplicado, que está com 50% de desconto apenas nesse mês de novembro. Então, se tu quer acessar, tu quer entrar lá no Aquarismo Descomplicado, quer entender como funciona todo o ecossistema de um aquário, me ver montando um aquário completo do começo até o final em vídeo, tu vai aqui no primeiro comentário e aproveita 50% de desconto, cara, apenas no mês de novembro. Parte de fertilização, o que eu faço? Depois que eu observo que as minhas plantas estão se desenvolvendo, né, na parte do substrato, ali está fechando, eu estou vendo que os estolhos estão saindo, eu vou observando, então, modulando quantidade de luz, até chegar a um ponto assim, que eu não vou colocar mais que 8 horas, senão eu vou ter uma incidência muito alta, vai começar a vir algas. Eu vou observar, na verdade, em algum tempo, que as plantas elas vão começar a precisar de um nutriente a mais. Tu vai conseguir ver, é um lance de acuidade. Tu vai ver que elas ficam mais lentas para se desenvolver, né? Tu viu que no começo elas estavam desenvolvendo muito rápido, depois já os estores já não estão saindo. Aí, o que eu faço nesse momento? Eu começo a administrar dois fertilizantes. Eu vou até pegar aqui. Eu sempre mostro eles, né? E isso que eu não estou nem sendo pago para isso, né? Já falei isso em outros vídeos. Que é o macro e o micro da M-Breda. Que eu coloco 50% do que o fabricante indica, que é 1 gota por litro. Então é como se eu colocasse meia gota por litro de água aqui do aquário. E por que eu faço isso? Porque eu não deixo nutrientes ficarem suspensos na água sem ser utilizados, para que bactérias não, para que algas venham a utilizar.
Então eu sempre utilizo 50% da capacidade. A gente está falando de plantas de baixa exigência, né? Tanto a Equinodoros quanto a Sagitária, e mesmo com uma intensidade de luz alta, são plantas que vão consumir, por exemplo, menos do que se eu tivesse, por exemplo, um CO2 externo aí sendo injetado, uma iluminação mais forte específica para, entre aspas, aquários high-tech, né, de plantas de alta demanda. Então, sempre utilizo 50% da capacidade. Basicamente, esse combo que eu estou compartilhando contigo é o combo que normalmente eu uso quando eu vou utilizar plantas de carpete, plantas quando eu quero fechar um carpetinho, deixar esse substrato totalmente escondido, né, com a Sagitária subulata ou Atenelos. Então, basicamente, são essas escolhas, essas são as configurações que eu mantenho dentro do meu aquário para que elas se desenvolvam bem. Se tu já teve tanto a Equinodoros, tanto a Sagitária e teve problema ou teve sucesso, compartilha aqui embaixo nos comentários para que a gente consiga ajudar outras pessoas que ainda não conseguiram ter um aquário com gramadinho e que talvez estejam tentando e não estão conseguindo. Então, basicamente isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like. Se não te ajudou, deixa o dislike e aproveita 50% de desconto no Aquarismo Descomplicado apenas nesse mês. Vai no primeiro comentário, tá o link ali, toca no link para assistir o vídeo, que lá dentro do vídeo eu te explico como que tu faz para entrar no Aquarismo Descomplicado e o que é realmente o Aquarismo Descomplicado. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.